Esconder o seu brilho, não viver o seu propósito, não viver com o máximo possível de prosperidade, de alegria, de realização, vai simplesmente estragar todo o sacrifício que a tua família teve. Eu atendi uma pessoa recentemente e depois de várias sessões a gente descobriu, assim como na maioria das vezes acontece, a gente descobriu que ele andava com o freio de mão puxado, pisava no freio em relação ao seu propósito, à sua vida, à sua abundância, ao seu sucesso, justamente com medo de, se eu prosperar, eu vou estar sendo um traíra, um injusto com a minha família que sofreu tanto. Mas o pensamento, o motivo disso ter acontecido é justamente o contrário. É justamente pelo fato da tua família ter passado por algum sacrifício, ter passado por toda a dificuldade que passou, é para que chegasse no momento, na tua geração, no caso da geração dele, para que ele tivesse todas as condições de quebrar aquele ciclo. Então a gente segue perseguindo os dois maiores medos de todo ser humano. Os dois maiores medos de todo ser humano. Que nada mais são que o medo de não ser amado e o medo de não ser suficientemente bom. Quando ele pensava assim, cara, eu tô de frente pro meu futuro, tô de frente pro meu sucesso, eu tenho esse dom, eu tenho todas essas habilidades, eu tenho todas essas facilidades, eu tenho certeza que eu vou viver uma vida de prosperidade, de abundância. Mas quando eu olho pro meu pai e pra minha mãe, pro sofrimento que eles tiveram, pro sofrimento que os avós tiveram, ele pensa assim, cara, eu não posso ter uma vida dessa. Se eu tiver essa vida de sucesso, de prosperidade, caramba, meu pai e minha mãe sofreram muito. Eu tenho que ser fiel ao sofrimento deles. E aí, nesse momento, ao invés de buscar o contrário, que é ter o sucesso, buscar a abundância, executar o seu papel, a sua missão aqui na Terra, ele vai lá e repete o ciclo. É justamente o contrário. Eu até criei aqui um mapinha mental para a gente seguir, porque tem alguns pontos importantes aqui. Ó. Quando você esconde o seu brilho, você desonra o sacrifício que os teus pais tiveram. Então, já de cara, uma nova abordagem, uma nova forma de você olhar para tudo que teus pais e a tua família tiveram de dificuldade. Você não pode olhar para esse passado deles e sentir pena. Você não pode olhar para a história deles e sentir pena, porque quando você sente pena da história dos teus pais, várias coisas acontecem. Uma delas é que você se coloca dentro da história dos teus pais, como se fosse um herói, um salvador deles. Então, quando isso acontece, tu está embaralhando toda a ordem familiar que é necessário existir. A história do teu pai e da tua mãe foram perfeitas para eles, para a evolução deles. O universo, Deus sabe de todas as coisas. Então, quando você olha, caramba, tadinha da minha mãe, ela sofreu muito. Não significa que você tem que ser um bloco de gelo referente às dificuldades que seus pais tiveram. Não é isso. Mas quando você olha para a história deles e sente pena, você tá assumindo o papel deles, você está se colocando no papel que o seu pai e sua mãe têm. Aí você começa a mandar na vida dos teus pais, começa a embaralhar um monte de coisa e o teu papel mesmo tu não executa. E esse movimento ele é muito errado. Então, quando tu olhar para a história dos teus pais, você tem que entender que a história deles é a história deles e que de todos os males o melhor aconteceu, que foi o teu nascimento, a origem da tua vida, a preparação que eles tiveram para que hoje você estivesse aí e pudesse desenvolver o teu papel, beleza? Então, muito cuidado ao olhar para a história dos teus pais e, no caso, quando esse movimento é feito, de olhar para a história deles, muito cuidado para você não sentir pena, beleza? Então, vamos lá. Muitos têm medo do brilho e não do fracasso. Quem falou isso não sou eu, obviamente. Foi Nelson Mandela lá no seu discurso quando assumiu a presidência lá. Nelson Mandela falou que as pessoas têm mais medo do seu próprio brilho, mais medo do teu próprio sucesso do que do fracasso. E isso acontece com todos nós. Por quê? Quando nós, eu até antecipei aqui, ó, deixei já anotado para a gente falar que a gente tem os dois maiores medos, não ser suficientemente bom e de não ser amado. Vou explicar a dinâmica de como esses dois medos acontecem na nossa cabeça. Então, seguindo o que o Nelson Mandela falou, é uma grande verdade. Por quê? A gente pensa o seguinte: se eu brilhar demais, eu vou ofuscar quem está ao meu redor. Minha esposa, de repente meus pais, minha família. E até no caso desse cliente
que eu atendi, que eu trouxe de exemplo, ele se imaginava assim com riqueza, com abundância, mas ele se imaginava voltando lá na família dele com um carrão, com uma estrutura familiar bem maior e o restante da família nem tão bem quanto a ele. E aí ele pensa o seguinte: caramba, não vou conseguir ajudar todo mundo, não vou conseguir salvar todo mundo. Qual é o papel que essa pessoa estava desenvolvendo? Pensa aí comigo. O que ele estava imaginando na cabeça dele referente a toda a família dele? Que ele deveria ser o super-herói daquela família. E isso não existe. Se você tiver condições de ajudar todo mundo, tem que ajudar mesmo. Agora, o teu sucesso nunca vai ofuscar o sofrimento que a tua família teve. E vice-versa. O sofrimento, a dificuldade que a tua família teve, não pode, de forma alguma, ofuscar, paralisar, pausar todo o sucesso, a abundância e realização que você tem que ter. Beleza? Porque é justamente quando você conquista o sucesso, conquista a tua vida, conquista o teu propósito, vive a tua missão que você veio viver aqui na Terra, é que você está justamente honrando toda a dificuldade que eles tiveram. E aí o Nelson Mandela falou: muitos têm medo do seu brilho, não do fracasso. Por que isso acontece? Porque todo ser humano tem esses dois maiores medos aqui, como eu falei anteriormente. O medo de não ser suficientemente bom e o medo de não ser amado. O que a gente pensa? A gente pensa o seguinte: cara, eu não vou tentar, sei lá, não vou tentar ter um podcast porque eu tenho medo de não ser suficientemente bom esse podcast. E se esse podcast não for suficientemente bom, logo eu não vou ser amado pelas pessoas que eu mais amo, pelas pessoas que eu mais admiro, pelas pessoas que eu acho, que eu acredito que tenham que me amar. Então a gente fica vivendo esse ciclo aqui. Caramba, eu tenho muito medo de não ser amado pelos meus pais. Então, é por isso que eu não vou tentar empreender. É por isso que eu não vou tentar aquela profissão diferente do que eles esperam de mim. Por quê? Se eles esperam que eu seja médico e o meu sonho é ser um artista, um pintor de artesanato, sei lá, eu vou seguir uma profissão diferente do que eles esperam de mim e eu não vou ser amado. Então a gente fica o tempo inteiro caindo para lá e para cá nesses dois maiores medos aqui, beleza? Então, o que justifica que o Nelson Mandela falou foi justamente isso. Outro ponto muito importante aqui: a nossa fidelidade ao nosso sistema de família. Eu, Brandon, por exemplo, venho de família simples, humilde. Uma parte dela, até muitos anos atrás, antes de eu nascer, passaram fome. Minha mãe passou fome, literalmente, tinha dificuldade de comer, comia animais da rua mesmo, uma parada bem difícil, beleza? Então, eu tenho essa parada no meu sistema. Eu tenho, no meu sistema familiar, eu tenho tanto essa questão de uma família que até sofreu um pouquinho menos, mas também era muito simples, muito humilde. E tem a parte da família da minha mãe que tiveram muita dificuldade financeira. Questões de vício e tudo mais. Eu tive tudo isso no meu sistema familiar. O que eu, Brendo, não posso fazer? Qual a minha postura? Eu não posso ser fiel a esse sistema. Justamente pensando nesses dois medos aqui que as pessoas se tornam fiéis a esse sistema. Eu penso o seguinte, cara, se eu não for pobre também, se eu não for, se eu não tiver dificuldade, se eu não viver em dívida, se eu não viver em sobrevivência, logo eu não estou sendo fiel ao meu sistema familiar, logo eu estou sendo um traíra, eu estou sendo diferente. Ah, eles sofreram e o Breno está com a vida boazinha? Quem é ele para isso? É isso que passa na nossa cabeça. Justamente com medo de quê? De não ser amado, de não ser suficientemente bom. E esse medo de não ser amado, aí ele se configura em medo de ser julgado. Tudo isso que passa na nossa cabeça. Tudo tá ligado. Todos os outros medos estão derivados desses dois principais aqui, tá? Tô com medo de ser julgado pela minha família. Por quê? Ah, porque eles sofreram e eu tô viajando pra caramba, comendo só comida boa. Então eu sou um traíra, porque minha família sofreu e eu tô tendo uma vida boa. Eu tô com medo de ser julgado, porque eu tô com medo de ser amado. É por isso que eu tô sendo fiel ao meu sistema familiar. Beleza? Então, a gente fica com essas regras na nossa cabeça. Só que o que acontece? Eu vou te sugerir aqui embaixo uma forma diferente de pensar, beleza?
A gente imagina o seguinte, olha só. Se minha mãe, e aqui você substitui mãe pelo teu caso, pelo caso de alguém que você conhece. Se minha mãe sofreu, eu seria um traidor, caso viva uma vida confortável e abundante. Achar inconscientemente que vai estar honrando se sofrer também. Se você tiver uma vida muito difícil, você acha, tá bom, pelo menos eu tô igualzinho a minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, quem quer que seja aí na tua realidade. Beleza? Então, olha só, eu convido você a experimentar pensar assim. E outra, não precisa nem ser tão extremo, tá? Vamos supor que a tua família seja toda de classe média. Ou então vamos pensar em questões que não sejam financeiras. Vamos supor que a tua família tem uma dificuldade imensa em ter relacionamentos duradouros. Casou, morreu, morreu casado, assim, separado pela morte. Como manda aí a maioria do mandamento. O desejo de todo mundo é casar e viver para sempre com uma pessoa, senão ela não estava casando. Então, vamos supor que alguma dificuldade da tua vida seja relacionada a relacionamentos. Cara, minha família tem um ciclo. As pessoas não são abertas a relacionamento e não conseguem ficar 5 anos com uma pessoa, 2 anos com uma pessoa. E eu sou filho de pais que se separaram, logo eu fico repetindo esse ciclo também. Tudo isso se aplica a todas essas regras que eu estou trazendo aqui, não só o financeiro, essa questão do relacionamento que eu estou dizendo também. Por exemplo, vamos supor que minha família seja de empresários e todos eles vivem quebrando empresas. E aí eu, Brandon, venho ao mundo, sou um empresário também e continuo quebrando empresa. Por quê? Porque minha família quebra a empresa. E eu repito os mesmos erros que eles. Por que eu repito os mesmos erros que eles? Porque eu sou burro e eles são burros também? Não. É porque eu estou sendo o quê? Fiel ao meu sistema familiar. E eu preciso quebrar essa fidelidade a esse sistema que tem erros, que erram, que é normal, é natural, eu não vou julgar, mas eu vou entender o que está acontecendo de menos bom nesse sistema e vou quebrar esse padrão. Com amor, com respeito. Sem falar por aí, eu sou o empresário da minha família que deu certo, o resto todo mundo quebrou. Não, graças ao erro de todos os empresários da minha família, eu, pequeno gafanhoto, humilde empreendedor empresário, olhei com amor para esse sistema, entendi os erros que eles cometeram e decidi não errar igual. Apenas isso, sem arrogância, com amor. Todos eles vão sentir orgulho de mim e eu vou poder desempenhar o meu papel de não quebrar a empresa igual a eles, mas honrando a todo mundo que estava atrás de mim. Show? Então, olha só, você tem a obrigação de ter sucesso. É obrigação de toda pessoa do planeta Terra ter o máximo de sucesso possível. O seu sucesso pode ser um excelente professor de escola pública. O seu sucesso pode ser uma excelente doméstica que trata a casa das outras pessoas com amor, com carinho, e você chega na sua casa completamente realizada por executar essa ação. Ou o seu sucesso pode ser um grande popstar. Cada um tem o seu sucesso, mas dentro da sua realidade, você tem a obrigação de ter o maior sucesso possível. Não existe linha reta no mundo em que a gente vive, beleza? Ou está crescendo ou está caindo. Pois isso é o que dá um sentido na existência de todo esse sofrimento que os seus pais tiveram, beleza? Então, olha só, por que a gente tem a obrigação de ter sucesso? Porque nós temos 2 caminhos quando olhamos para os erros, para as dificuldades que tivemos, que a nossa família teve antes da gente. Financeiro, dos empresários que eu falei, relacionamentos, qualquer tipo de dificuldade que existiu no teu sistema familiar, você tem que olhar. Você pode olhar para essa situação com 2 olhares. O olhar número 1 é aquele que eu falei. Vou repetir, vou fazer tudo igualzinho, porque se eu tiver sucesso diferente deles, eu vou estar sendo um traíra. Eu vou estar indo contra a minha família. Imagina minha família toda humilde e eu chegando de Ferrari num churrasco. Pô, como assim? Quem sou eu? Eu não posso fazer isso com eles. Eles são todos humildes. Esse é o pensamento mais errado, mais absurdo que existe. Essa é a crença mais destrutiva que existe. Beleza? Então, olha só. Essa é a possibilidade número 1 de você olhar para as dificuldades que aconteceram na tua família.
que aconteceram no teu sistema familiar. Querer repetir por achar que está honrando. E a possibilidade número 2, que é a que eu te recomendo, é que você olhe para esse sistema, entenda tudo o que aconteceu de bom, de ruim, de menos bom, de mais ou menos. Analise o que você deseja para a sua vida, pega o aprendizado deles, olha para esses, fecha teus olhos, pode fazer uma meditação, dá 5 respiradas profundas, tranquilo, espera 15 segundos, 20 segundos, olha para toda a dificuldade que aconteceu na tua família, imagina todas as pessoas envolvidas nessa dificuldade, enxergue força e honra. E ao invés de chamar de sofrimento, chame de sacrifício, porque o sacrifício ele é honroso. A tua família sacrificou quase que uma vida inteira para que hoje você tivesse essa consciência e você conseguisse quebrar esse padrão. Então, quando você... por isso que a frase do começo é a seguinte: quando você esconde o teu brilho, você joga fora todo o sacrifício que a tua família fez. Porque eles fizeram tudo o que eles fizeram, passaram por tudo que eles passaram, para justamente dar a você uma condição de romper esse ciclo. Agora você vai olhar diferente. Você vai olhar para a história dos teus pais, dos teus avós, dos teus tios, de quem quer que seja, e vai falar assim, cara, olha o que eles passaram. E graças ao que eles passaram, eu ajudei a romper esse ciclo na nossa família. O meu filho vai ter uma vida melhor, o meu neto vai ter uma vida melhor ainda, meu bisneto uma vida melhor ainda, se eles, é óbvio, né, tiverem a consciência deles, crescerem e trabalharem da forma certa. E aí você vai olhar para toda essa dificuldade que eles tiveram lá atrás, não vai chamar mais de sofrimento, vai chamar de sacrifício. E todo mundo vai olhar para essa história com um pouco mais de orgulho, com um pouco mais de alegria. Porque quando você tira algo do ponto negativo que estava e chama isso de sacrifício, você consegue perceber a grande honra que tu tá dando ao sofrimento que eles tiveram. Se você repetir, tu tá fazendo justamente o contrário. Se você não quebrar esse ciclo, aí sim é que você está desperdiçando, não está dando nenhum sentido à dor que eles tiveram. Então, entenda como sacrifício e não como sofrimento. Beleza? De novo, pois isso é o que dá um sentido à existência de todo o sofrimento que eles tiveram. Beleza? Para ter você e você fechar esse ciclo. Se você não fechar, eles sofreram à toa. Se você não rompe esse ciclo, eles sofreram à toa. E você também provavelmente vai sofrer as mesmas coisas, porque vai cometer os mesmos erros, e aí a causa e efeito, não tem como fugir. Beleza? Eu posso ser o cara mais justo do mundo, mas se eu não estudo as leis de trânsito, pego o carro aqui e saio na contramão e bato num caminhão, eu vou ser um cara que bati de frente um caminhão, honesto, gente boa. Então, o fato de você ser uma boa pessoa e não entender as leis de como as coisas funcionam, não interfere em nada. Beleza? Então, se você não fechar esse ciclo, eles sofreram à toa. Beleza? Então, um grande resumo aqui pra gente finalizar. Olha só. Esconder o teu brilho desonra o sacrifício dos teus pais. Faz não valer a pena. Show de bola? Muitos têm medo do teu brilho e não do fracasso, como o Nelson Mandela falou. Todos nós temos 2 maiores medos. E a gente fica dançando aí entre esses 2 maiores medos. Eu tenho medo de não ser suficientemente bom, porque eu não vou ser amado. E eu tenho medo de não ser amado, porque eu não sou suficientemente bom. A gente fica nessa sincronia louca aí que não tem sentido nenhum. Alguns outros medos, a grande maioria dos outros medos, derivam desses 2 aqui, tá? Ou de não ser suficientemente bom, ou de não ser amado. Por exemplo, tenho medo de quê? De falar em público. Você não tem medo de falar em público, você tem medo de não ser suficientemente bom. E logo, você não vai ser amado. Então, o maior anseio de todo ser humano justamente é não ser amado. A maior busca de todo ser humano é ser amado. Show? Um ponto importante, a fidelidade ao teu sistema. Ser fiel ao teu sistema não significa que você tem que repetir esse sistema. Se minha mãe sofreu, eu serei um traidor caso viva uma vida confortável e abundante. Não! Essa é a forma errada de agir. Essa é a forma errada de olhar. Achar inconscientemente que vai estar honrado se sofrer também. É justamente o contrário. Honrar pai e mãe. Tá lá. Brendo, como que eu honro pai e mãe? Você honra pai e mãe dando continuidade à vida
que eles te deram. Se você volta para eles e fica revivendo a vida deles, você não está honrando pai e mãe. Você está atrapalhando, mexendo no sistema todo. Eles sofreram, passaram o que passaram. Ou não sofreram, mas tiveram dificuldade. Mesmo o mais multimilionário do mundo tem dificuldade. Todo ser humano tem dificuldade. Tudo que ele passou, independente de classe social e tudo, ele teve dificuldade. E aí você fica repetindo aquilo ali, você não está honrando pai e mãe. Quando você olha para seu pai e sua mãe, enxerga a força deles, agradece pela vida, independente do que eles fizeram, se te agrediram, se chegava bêbado em casa, não importa. O fato é, eles foram os pais que vocês tiveram e eles te deram a vida. Se você tem a maturidade para agradecer isso, olhar com amor para a história deles contigo, agradecer. E aqui eu não estou virando as costas. Eu não estou virando as costas para os meus pais. Eu estou virando de frente para a vida, sabendo que eles estão aqui. Estou com dificuldade. Pai, mãe, estou com dificuldade. Preciso de ajuda. É o melhor caminho, é o melhor lugar para você pedir ajuda. Pai e mãe. Eles são maiores que você. Você é apenas filho. Seja apenas filho. Mas seja um filho que vira para a sua própria vida também. Quando tu faz esse movimento simples dentro do teu coração, você consegue entender e não ficar fiel ao sistema. Show? E para finalizar, experimente pensar diferente. Você tem a obrigação de ter sucesso, sabendo que sucesso é relativo de cada um. Por isso é o que dá um sentido. Pois isso é o que dá um sentido na existência de todo o sofrimento que teus pais tiveram, teus avós, teus tios, aqui eu digo pais para exemplificar. Show? Por que isso? Porque eles passaram isso para ter você, para que você fechasse esse ciclo. Se você não fechar, eles sofreram à toa. Quando você fecha o ciclo, você dá sentido ao sacrifício deles. Não chame de sofrimento. Ah, minha mãe sofreu. Não, minha mãe se sacrificou por mim. Meu pai sofreu. Não, meu pai fez sacrifícios por mim. Eu lembro de todo o sacrifício que meu pai teve. Se eu olho para ele e vejo sofrimento, eu vou ter qual sentimento? Esse mesmo. Eu vou sentir pena do meu pai. Cara, se eu sinto pena do meu pai, eu estou desonrando toda a força dele. E se eu desonro a força do meu pai, eu não tenho força nenhuma perante a vida. Beleza? Então, entenda como sacrifício, não como sofrimento, porque se você olhar como sofrimento, você vai estar sentindo pena do teu pai, ou da tua mãe, do teu avô, de quem quer que seja. E quando você olha com sacrifício, você gera muita honra para todo o esforço que eles tiveram. Beleza? Eu vou deixar aqui abaixo um link para você clicar e aí você vai preencher alguns dados ali. Caso você tenha algum desse tipo de problema e precise da minha ajuda para a gente passar junto, eu consigo montar contigo um plano para a tua realidade. Preciso só que você clique aqui na descrição e preencha a aplicação de 10 segundos. Tem 5 perguntinhas lá, só para entender quem é você, qual que é a tua dificuldade. E aí você já vai agendar automaticamente uma conversa comigo e eu posso traçar um plano para você e te ajudar a atravessar isso daí, beleza? Deixa teu like no vídeo se ele fez sentido para você. Se inscreve aqui no canal, que a gente vai estar sempre junto. Valeu!